Não vou fazer a leitura da homilia, e essa comunidade já há 15 anos sabe que nos momentos solenes nós devemos ouvir a palavra e dar dignidade a ela. E a gente não pode fazer isso todo dia, mas hoje então nós fazemos assim. Missa da Ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, com esta celebração a igreja inicia o Tríduo Santo Pascal. Nesse primeiro dia, celebramos a entrega amorosa de Cristo na ceia, de modo sacramental, e na cruz, logo em seguida, de modo doloroso, até a sua morte. Nessa mesma noite, Jesus institui a Eucaristia no contexto de uma refeição familiar, no caso, a última ceia. E por isso, hoje, como igreja, celebramos a Eucaristia também no contexto familiar, na Santa Missa. Uma família comendo junta à mesa e participando da mesma comida é um sinal de unidade. Nessa ocasião, Jesus se inclina e lava os pés dos discípulos. O evangelista nos mostra que Pedro se sente desconcertado diante desse gesto. De certo modo, ele preferiria estar na posição de quem serve, lavar os pés de Jesus ou até mesmo dos outros discípulos, em vez de permitir-se ser servido por ele. E aqui tocamos uma verdade profundamente humana, porque toca a cada um de nós. Muitas vezes é mais difícil acolher o bem que nos é oferecido do que realizá-lo em favor dos outros. Receber exige humildade, abertura, confiança, e exige também reconhecer que também nós somos necessitados. No entanto, Jesus revela que essas duas dimensões são inseparáveis. Deixar-se lavar por ele e lavar os pés dos irmãos não são atitudes opostas, mas complementares. São, na verdade, as duas faces da mesma realidade, a vida cristã, que começa no acolhimento do amor de Deus e se concretiza no serviço ao próximo. Por isso, tudo começa por aquilo que é mais essencial: permitir que o Senhor nos lave os pés. Como ele mesmo disse a Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Antes de qualquer iniciativa nossa, está a ação de Cristo. É Ele quem nos purifica, quem nos restaura e quem nos introduz na comunhão com Ele mesmo. Mas esse movimento não se encerra em nós. Lava-pés não se encerra em nós. Aquele que se deixa alcançar por esse amor não pode permanecer em si mesmo. Por isso, a segunda dimensão surge como consequência natural. Depois de termos sido lavados pelo Senhor, somos chamados também a lavar os pés uns dos outros. Aqui recebemos gratuitamente e isso se transforma em missão. O amor que nos alcançou torna-se o amor que se oferece. E Jesus, meus amados, estabelece uma ligação estreita entre o seu gesto de lavar os pés dos discípulos e os discípulos que precisa também lavar os pés dos outros. Preste atenção, se a Eucaristia é o lugar onde o Senhor lava os nossos pés, a vida cotidiana é o lugar onde devemos lavar os pés uns dos outros. A Eucaristia leva a vida e a vida deve levar a Eucaristia. A verdadeira piedade eucarística deve levar ao serviço dos outros. E devemos seguir o seu exemplo tanto no altar da Eucaristia quanto no altar da vida. Meus amados, a vida na Palestina no tempo de Jesus era muito difícil. As pessoas caminhavam longas distâncias em estradas acidentadas e poeirentas. Os viajantes, muitas vezes, chegavam ao seu destino com os pés doloridos. E em sinal de hospitalidade, o anfitrião providenciava para que o seu convidado recebesse um banho quente nos pés, como uma forma de aliviar suas dores.
Isso geralmente era feito pelos empregados ou pelos escravos. Entendida à luz do lava-pés, a Eucaristia é um lugar de restauração para quem está a caminho. A vida de um cristão no mundo é e sempre será uma peregrinação, uma jornada longa e difícil. Ao longo do caminho a gente fica cansado mesmo, esgotado, e somos até tentados a desistir, a voltar atrás. Mas Jesus proporciona-nos a Eucaristia como lugar onde podemos ir para lavar os pés doloridos e sermos revigorados no corpo, na alma, para continuarmos a jornada pela frente. Quando damos a comunhão a um doente, a gente chama de viático, que significa provisões para uma viagem. A Eucaristia é sempre um viático. Na Eucaristia, obtemos forças para continuar o nosso caminho, ascendendo em direção de Deus. Terminando essa homilia, precisamos falar sobre Pedro. E os outros discípulos, eles, depois de estarem constrangidos, não conseguem entender os gestos de Jesus. Ele assume um papel de escravo, se rebaixa. E tudo aconteceu em silêncio, porque o gesto que assistiam eram tão surpreendentes que os deixavam desorientados. É justamente o que veio de Deus quem agora lava os pés dos apóstolos, ajoelhado, para ensiná-los também que nós, como igreja, devemos ter essa atitude no caminho de nossa fé. Tudo que foi vivido pode ser entendido por conta da veste que Jesus utilizou. Nós estamos falando do avental. Ele é apresentado no Evangelho em dois momentos. No versículo 4, a Bíblia diz: levantou-se da mesa, tomou o manto, pegou a toalha e amarrou o avental por sobre a cintura. Tirar as vestes indica fazer-se escravo de todos. Já no versículo 12, se diz: depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Bem, meus amados, depois que lavou os pés, Jesus colocou suas vestes e se sentou. Esse aspecto mostra a condição de uma pessoa livre, porque os escravos, eles continuavam de pé, prontos para executar qualquer ordem que fosse pedida. Aqui não. Nesse momento, Jesus volta a sentar-se. Isso mostra o ato de servir como um ato de liberdade e de amor. Quem não estiver disposto a isso, nunca saberá servir e nunca vai compreender o amor. Não esqueçamos um detalhe importante. O evangelista não diz que Jesus tira o avental antes de colocar suas vestes. Não. Essa peça do vestuário permaneceu com ele. E não se trata de um engano, porque o avental é um símbolo de serviço ao outro. É um distintivo do cristão que jamais pode tirar e deve vesti-lo sempre em todo momento. E é por isso que o avental permaneceu em Cristo. Não por outro sinal, mas porque ele reconhece que esse é o sinal que os discípulos devem aprender dele. Terminando, digo, o Senhor nos chamou nessa noite para que a gente guardasse esses 3 ensinamentos. Primeiro, se a Eucaristia é o lugar onde o Senhor lava os nossos pés, a vida cotidiana é o lugar onde nós devemos lavar os pés uns dos outros. A piedade eucarística deve levar ao serviço dos outros. Segundo ensinamento, a Eucaristia é um lugar de restauração para quem está a caminho. E como o viático, que é provisão para uma viagem, Jesus nos proporciona a Eucaristia como esse lugar onde podemos ir, lavar os pés e sermos revigorados no corpo e na alma para continuarmos a nossa jornada. Por último, e aqui o padre termina, terceiro ensinamento. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus não tira o avental antes de colocar as suas vestes. Essa peça do vestuário permanece com ele. Assim ele nos ensina que o ato de servir é um ato livre e permanente. Quem não estiver disposto a isso, nunca saberá servir
e compreender esse ato de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.